Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Antes de fazermos a leitura, vamos orar. Senhor, nós agradecemos ao Senhor mesmo por esta rica oportunidade, pelo culto que prestamos a Ti. Obrigado porque pudemos falar ao Senhor com as nossas orações, petições, ações de graça, com os cânticos. E agora rogamos que o Senhor fale conosco através da palavra. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos uma mente atenta, desperta durante a leitura do texto, a explanação, exposição dele, aplicação. Aplica, ó Deus, este texto à nossa vida, pela graça disponível em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Eis aí, ó Deus, o teu rebanho, cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro Reis, capítulo 8, meus irmãos, leiamos todos. Congregou Salomão, os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor, e a levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do Santo dos Santos, porém de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Todos os sacerdotes tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali, para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou, então, o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha toda em pé. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei Israel, meu povo, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera ao Senhor. E edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E nela constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste e pelo teu poder cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho,
para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do altar, nesta casa, ouve tu nos céus e age, e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo e se converter a ti, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar a ti nesta casa, ouve tu nos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que deste a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste em herança a teu povo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um, segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar, voltado para esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam teu nome, para te temerem como teu povo de Israel, e para saberem que esta casa, que eu edifiquei, é chamada pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que o enviares, e orar ao Senhor voltado para esta cidade que tu escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem dizendo, pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade. E se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão os que os levaram cativos, para que se compadeçam deles. Porque é o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança,
como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que lhe prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim incline o nosso coração, para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, que ordenou a nossos pais. Que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que faça ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. E o rei e todo Israel com ele ofereceram os sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico o que apresentou ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia consagrou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos. Porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno, para nele caberem os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo, celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos, e todo Israel com ele uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante o Senhor, nosso Deus, por 7 dias, além dos primeiros 7, a saber, 14 dias. No 8º dia desta festa, despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e de coração contente por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Amém. Meus irmãos, nós já ouvimos previamente acerca deste livro de Reis, e nós sabemos todos que 1º e 2º Reis eram originalmente um livro só. Nós já ouvimos acerca do capítulo 6, que ali Salomão edifica o templo. No capítulo 7, nós lemos sobre a construção dos palácios reais e também sobre como Salomão trouxe os utensílios para o templo. E então chegamos finalmente ao capítulo 8, quando Salomão consagra o templo e traz a arca para o templo. Este, meus irmãos, é um texto riquíssimo em significado, e o seu significado vai muito além da mera pompa e dos formalismos religiosos que nós lemos aqui. Nesta narrativa nós encontramos maravilhamento. Nós lemos Salomão se maravilhando diante do Senhor. Nós lemos as advertências de Salomão ao povo. Nós lemos sobre a oração que ele fez, o encorajamento que ele deu ao povo. Este texto tem as seguintes divisões. Do versículo 1 ao 11, nós lemos sobre como a arca foi levada ao templo. Os versículos 12 a 21, Salomão fala sobre a fidelidade do Senhor e o bendiz. Versículos 22 a 53, Salomão ora ao Senhor com 7 petições pelo povo. Versos 54 a 61, Salomão exorta e abençoa o povo. E dos versos 62 a 66, sacrifícios e o fim da solenidade. Nessa nossa primeira divisão, meus irmãos, versículos 1 a 11, nós lemos que Salomão congrega os anciãos de Israel, versículo 1, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Ainda no verso 2, todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa no mês de Etanim, que é o 7º. Para levar, então, meus irmãos, a arca da aliança da cidade de Davi, que é Sião, para o templo, Salomão reúne todos os anciãos de Israel,
os cabeças das tribos e os príncipes das famílias, todos os homens de Israel, segundo o verso 2. Ora, isso nos diz muito sobre a importância e, na verdade, sobre o chamado, o ministério que Deus deu aos homens no cuidado espiritual das suas famílias e da igreja. Aqui nós lemos que ao convocar, ao congregar Salomão os homens, o Senhor não estava, obviamente, desprezando toda a família, a esposa e os filhos, mas o Senhor estava preocupado em, ao congregar os homens, fazer com que eles fossem os pastores das suas famílias. Isso não é muito diferente, na verdade, isso não é nada diferente dos nossos dias. Os homens são aqueles que devem ir ao Senhor, aprender do Senhor, estudar a Bíblia, e então trazerem este alimento à sua esposa e aos seus filhos. Isso também não quer dizer que esposa e filhos não têm de ler a Bíblia por si mesmos, estudar a Bíblia, orarem, mas que o homem é o responsável pelo seu lar. Nós chamamos o homem de o sacerdote do lar e fazemos muito bem. O homem deve ser aquele que, diante do Senhor, leva a sua família em oração, aprende do Senhor, se alimenta da sua palavra e então instrui e guia a sua família no caminho que deve andar em santificação dia a dia. Dirá alguém, e sobre as viúvas que não têm marido, cujos filhos já se casaram e constituíram suas próprias famílias? Mesmo as viúvas são cuidadas pelos homens. Ora, Deus fez com que os pastores da igreja fossem homens. O pastor, os presbíteros, os diáconos, são eles os responsáveis por ministrarem às mulheres, são eles os responsáveis por ministrarem aos homens, aos filhos, às famílias. Deus então chama os homens, congrega os homens e dá aos homens a responsabilidade sacerdotal de aprenderem de si e então ministrarem às suas famílias. No versículo 9, nós lemos que nada havia na arca senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Certamente, meus irmãos, este verso 9 tem a intenção de eliminar qualquer suposição de que dentro da arca havia também a vara de Arão e maná. É preciso lembrar que estas coisas sempre estiveram juntas à arca, mas nunca dentro da arca. O fato de as tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos estarem dentro da arca mostra a ligação que Israel tinha com o pacto feito no Sinai. A presença de Deus, sua palavra e o pacto estão interconectados. Então a arca do Senhor, a arca da aliança do Senhor, representando a sua presença, significando a sua presença, contendo as 2 tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Nós temos aqui então a presença do Senhor, a sua palavra e o pacto que ele havia feito com o povo no Sinai. Nos versos 10 e 11, nós lemos como os sacerdotes tiveram de sair da casa do Senhor porque uma nuvem encheu aquele lugar, de tal sorte que eles não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem. Ora, meus irmãos, esta é a nuvem que dirigiu, guiou o povo pelo deserto. E esta nuvem representa a glória de Deus. Deus estava dando o sinal de sua aprovação a tudo o que o povo estava fazendo. Deus estava dando ao seu amém pelo templo, estava aceitando o templo, estava aceitando toda a solenidade e o culto que o povo fazia ao seu nome. E ao fazer isso, ele envia como sinal da sua aprovação a própria nuvem. O Deus que guiou, protegeu e alimentou o povo no deserto continua a guiá-lo com a sua presença. E estava dizendo isso ao povo por meio da sua nuvem, que representava a sua própria glória. No verso 12, nós lemos então, e aqui nós temos uma nova divisão do nosso texto. Então disse Salomão, o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. No Salmo 18, verso 11, nós lemos que das trevas fez o manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens do céu eram o seu pavilhão. Essas trevas guardavam, envolviam a Deus no mistério, num tipo de mistério, conforme nós lemos também em Deuteronômio capítulo 4, versículo 11. Isso então significava, além da aprovação de Deus, além do sinal da aprovação de Deus, além do sinal de que
Deus continuaria a guiar e a proteger o seu povo, como fez no deserto, significava que Deus também é terrível. E que Deus não é como um homem, não é como a congregação, e é separado. Se nós nos lembramos daquela narrativa do Sinai, nós vamos lembrar que o povo se encheu de terror. E pediu mesmo para Moisés falar com Deus. Fala tu com Deus, nós não queremos falar com ele. Então o povo temeu. E no monte havia trevas e nuvens espessas e trovões, e isso foi o suficiente para fazer o povo saber que aquele Deus era um Deus separado da criação, um Deus santo. Nesta nossa nova divisão, versos 12 a 21, nós lemos sobre Salomão discorrendo, falando sobre a fidelidade do Senhor e bendizendo o Senhor. Todo o povo, aquele povo que nós lemos dos versículos 1 a 5, ouve a Salomão e é relembrado do cuidado de Deus, sabendo agora que o templo construído é a plenitude, é o cumprimento da promessa e do pacto de Deus feito a Davi, levados a bom termo, o cumprimento e o pacto que o Senhor fez a Davi. Aquele povo, ao ouvir as palavras de Salomão, sabiam muito bem disso. Deus é fiel às suas promessas, as promessas que ele faz aos seus eleitos, ainda que nem sempre de acordo com a nossa vontade. Isso nós lemos no versículo 19, quando Salomão está relembrando as palavras do Senhor a Davi, seu pai. Todavia tu não edificarás, tu, Davi, não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Ainda que nós tenhamos planos no nosso serviço ao Senhor, e nós oramos por estas coisas, Deus faz tudo como lhe apraz, segundo o seu próprio decreto. No versículo 16, o Senhor diz que não escolheu cidade alguma para edificar a sua casa. No versículo 17, Davi propõe em seu coração edificar a casa ao nome do Senhor. E no verso 18, o Senhor louva o propósito de Davi. Por isso, nós lemos no verso 20, assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito. Pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor. E edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Na nossa próxima divisão, meus irmãos, os versículos 22 até o verso 53, nós lemos sobre as 7 petições que Salomão fez pelo povo e por si mesmo. Esta oração que Salomão faz pelo povo e por si está fundamentada em Deuteronômio capítulos 27 e 28, onde o Senhor promete bênçãos decorrentes da obediência e dá ao povo um alerta das maldições que decorreriam da desobediência. No versículo 23, então, nós lemos que é Deus quem guarda a aliança e a misericórdia. E disse, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti. A aliança e misericórdia que Deus cumpriu, mais uma vez, nós lemos no verso 24, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai. E como não entendermos, meus irmãos, que a vida de Davi é uma vida que demonstra muito claramente que Deus é de fato o Deus que guarda a sua aliança e misericórdia para com o seu povo. Nós já ouvimos aqui a palavra do Senhor sendo pregada sobre a vida de Davi, sobre como este homem era um homem segundo o coração de Deus. E como também ele falhou miseravelmente, como caiu em pecado, descuidou da sua própria família. Mas como ainda assim se arrependeu e acertou os seus caminhos com o Senhor. E Davi é este homem a quem o Senhor diz a Salomão: ande nos caminhos que o teu pai andou, diante de mim. Ora, isso só quer dizer uma coisa, que a vida de Davi, este levantar-se dos seus próprios pecados, esta vida de consagração ao Senhor não provinha dele mesmo, mas os versos 23 e 24, ou melhor, do que está descrito nos versos 23 e 24, a saber que Deus é aquele que guarda a aliança e a misericórdia. Deus é aquele que guarda a aliança e a misericórdia. Também é assim na nossa vida.
Nós, à semelhança de Davi, falhamos miseravelmente. E o cair pertence a nós, o corar de vergonha. Salomão diz que não há homem que não peque. É comum a sua vida, é comum a minha vida o pecar. E nós pecamos e ofendemos ao Senhor e transgredimos a sua lei. Mas porque Deus é Deus que guarda a sua aliança e misericórdia, Ele nos levanta graciosamente e nos dá novas oportunidades por intermédio do seu Filho Jesus. O Senhor fez isso com o seu povo de Israel, o Senhor continua a fazer isso conosco, o seu Israel espiritual. Nos versículos 31 e 32, nós temos então a primeira petição que Salomão faz ao Senhor. E Salomão pede nesta primeira petição que o Senhor haja. Salomão pede pela ação de Deus quando houver pecado de um israelita contra o outro. Nos versículos 31 e 32, nós lemos assim: se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do altar, nesta casa, ouve tu nos céus e age e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Esta primeira petição que Salomão faz está baseada no texto de Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesta primeira petição, então, meus irmãos, Salomão pede para que o Senhor venha com justiça e julgue a causa entre o perverso e o justo. Agora, nós precisamos nos lembrar, como nós já ouvimos do Senhor, que Salomão é este homem que pediu sabedoria a Deus em vez de riquezas, e o Senhor se agradou do seu pedido e dá a Salomão não somente a sabedoria que ele pede, mas também muita riqueza. E Salomão era este homem cuja sabedoria não encontrava par em toda a terra. Os reis, os príncipes vinham até Israel para ouvir de Salomão da sua sabedoria e, por que não, até mesmo se aconselharem com Salomão. Salomão, então, sendo este homem sábio, cuja sabedoria excedia de todos os homens da terra, pede ao Senhor para que ele julgue. Pede ao Senhor para que ele mesmo, o Deus de Israel, julgue a causa. Ora, meus irmãos, isso é de grande significado para nós. A Escritura nos diz insistentemente que nós não devemos confiar na força do nosso próprio braço. Isso não quer dizer que, no caso de você ser forte, então você não pode confiar na força do seu próprio braço. Confiar na força do seu próprio braço quer dizer confiar na sua capacidade de resolver as coisas. Confiar na sua inteligência para discernir o que é bom, o que é mal. Confiar no seu discernimento para escolher qual o caminho. Isto quer dizer confiar na força do seu próprio braço. Salomão, mesmo sendo o homem mais sábio de todo o mundo àquela época, e nós podemos dizer de toda a história, a não ser excluído aí o Senhor Jesus, Salomão, sendo o homem mais sábio de toda a história, pede ao Senhor, na primeira petição, que ele julgue a causa de um israelita contra o outro. Pede para que ele julgue a causa. Isso nos diz muito sobre as nossas decisões diárias que devemos fazer. Tanto as nossas grandes decisões, e nós costumamos nos angustiar com as grandes decisões, e costumamos negligenciar as pequenas decisões no que tange a levá-las ao Senhor. Mas tanto nas nossas grandes decisões quanto nas nossas pequenas decisões, nós devemos reconhecer o Senhor na nossa vida e pedir para que Ele haja. Não apenas naqueles momentos em que você decidirá se viaja a um país, se casa com uma pessoa, se decide por determinada profissão, mas nos pequenos momentos, nas pequenas coisas, reconhecer o caminho do Senhor. Isso também nos ensina muito a respeito da nossa vida enquanto nação, enquanto cidadãos de um país chamado Brasil. Nós devemos orar para que os nossos governantes se curvem diante do Senhor e reconheçam que o Senhor é quem julga de maneira justa. Ora, você não pode fazer leis mais sábias do que o Senhor. Você não pode sequer alcançar a sabedoria de Salomão. E se você tivesse a sabedoria de Salomão, o que você faria seria orar ao Senhor para que ele agisse.
quanto mais decidir sobre os rumos de uma nação. Nós devemos orar para que os nossos governantes, os nossos magistrados, obedeçam a palavra e guiem-se pela Escritura Sagrada e não julguem por eles mesmos o que é bom, o que é ruim, mas eles reconheçam o Senhor, reconheçam o senhorio de Jesus Cristo sobre todas as nações. E então julguem de acordo com a reta justiça. Se a lei de Deus não reina na nossa vida, se a lei de Deus não rege uma nação, não dirige uma nação, então a lei do homem dirige uma nação. E não podem vir bênçãos daí. Não podem vir bênçãos daí. Um povo precisa reconhecer o caminho do Senhor. E o caminho do Senhor em primeiro lugar. E o cristão deve orar por isso. A segunda petição que Salomão faz ao Senhor, dos versículos 33 e 34, nos fala sobre a restauração por derrotas militares e pelo exílio. Versos 33 e 34. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar a ti, nesta casa ouve tu nos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que deste a seus pais. Essa petição, então, meus irmãos, de Salomão ao Senhor é para que, havendo o povo pecado contra o Senhor, e tendo sido derrotado por seus inimigos e levado cativo para o exílio, o Senhor restaurasse a sorte de Israel. As guerras para Israel eram momentos muito importantes. Eram os momentos em que o Senhor protegia o seu povo das nações inimigas. Era o momento em que o Senhor, rei de Israel, lutava pelo povo. O texto da Escritura Sagrada, na verdade, nos diz que as guerras eram guerras do Senhor e Israel era seu exército. Então, quando Israel pecasse, e isso aconteceria, e o Senhor fizesse com que a derrota caísse sobre Israel e o povo fosse levado cativo, Salomão já pede perdão por isso. E Salomão já pede para que o Senhor restaure a nação e traga-a de volta para a terra que prometeu dar a Israel. A terceira petição, meus irmãos, nós lemos nos versos 35 e 36. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por ter o povo pecado contra ti e orar neste lugar, e confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e da chuva na tua terra que deste em herança ao teu povo. Essa petição de Salomão ao Senhor é uma petição pela carestia devido ao pecado. Pela carestia devido ao pecado. Salomão bem sabia que, na verdade, o povo comia e bebia e se movia pelo bom propósito do Senhor, pela mão bondosa do Senhor. Essa petição, então, nos ensina e nos relembra sobre a preciosa doutrina da providência de Deus. Além, é claro, de Salomão falar sobre o pecado do povo, e exortar o povo e ensinar o povo a pedir perdão pelos seus maus caminhos, Salomão reconhece que a chuva, o comer e o beber e a saúde e a terra, tudo isso vem do Senhor. Tudo isso vem do seu bom favor. E então o povo devia orar ao Senhor, reconhecer que não dependia de si mesmo, mas dependia do Senhor em perdoar o seu pecado e dar ao povo a comida e a bebida e a chuva. Agora, isso também, nós precisamos nos mover dos nossos tempos para o tempo de Israel, do Israel antigo, quando nós falamos sobre chuva. Porque hoje, na maior das hipóteses, na melhor das hipóteses, chuva para nós significa limpeza do ar, pelo menos para nós que moramos em São Paulo. Há alguns anos nós tivemos uma crise hídrica e aí os crentes oraram por chuva. Talvez a semelhança de Israel, Senhor, faz chover, dá chuva a nós. Mas chuva para aquele povo naquele tempo significava a própria provisão. Se não chovia, não tinha, a plantação não era regada. E obviamente, se a plantação não era regada, não tinha frutos.
não tinha pão, não tinha mantimento. Então, ainda que nós estejamos acostumados em irmos ao supermercado e escolhermos o que quisermos, pegarmos ali as frutas, pegarmos o pão já feito, nós precisamos nos lembrar de que aquela fruta foi colhida por alguém, de que aquele pão foi feito pelo trigo e que tudo isso foi colhido e antes disso foi plantado e regado pela chuva e que Deus cuidou de todo esse processo. Deus cuida de todo esse processo, mandando a chuva, regando a semente, cuidando das pessoas que trabalham no campo. E nós devemos reconhecer tudo isso. Não podemos fazer com que a nossa vida seja uma vida mecanizada, robotizada. Como se Deus estivesse fora da nossa vida, um tipo de vida naturalista, positivista. Não, Deus está envolvido em todos os processos. Em todos os processos. Nós precisamos nos lembrar disso. Aqui na terceira petição, Salomão mais uma vez repete o refrão neste lugar. Neste lugar. Isso no verso 35. Por ter o povo pecado contra ti e orar neste lugar. Nós vamos ver o significado deste refrão, o significado desta palavra. O significado então que o templo tinha e o significado que o templo tem para nós. Mas o que nós percebemos é que o templo funciona como esse tipo de mediador. O povo peca, se volta à direção do templo, vai ao templo, ora no templo, o Senhor perdoa e restaura a sorte de Israel. A nossa próxima petição, meus irmãos, a quarta petição, falam sobre o perdão e o fim do juízo do Senhor devido ao pecado, versos 37 a 40. Quando houver fome na terra, ou peste, ou quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem e todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Essa petição, então, fala sobre o perdão e fim do juízo do Senhor devido ao pecado. E ela tem essa petição contém palavras muito claras e diretas e uma exortação muito clara a nós sobre o arrependimento individual. Verso 38, toda oração e súplica que qualquer homem e todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração. Verso 39, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age, dá a cada um, segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração. Esta petição nos fala muito sobre a prática que os nossos pais presbiterianos, os nossos pais puritanos tinham no passado, que é a prática da meditação e a prática do auto-julgamento, que é você julgar a si mesmo e você perscrutar os seus caminhos. Como Paulo mesmo diz, aquele que julga a si mesmo não cai em julgamento. Mas nós vivemos em dias em que, na verdade, nós não apenas não fazemos isso, como damos outros nomes ao pecado. Como damos outros nomes ao pecado. Então, um homem não trai mais a sua esposa, um homem não comete mais adultério, ele tem um caso. Um administrador de uma empresa não rouba. Ele tem um ato de improbidade administrativa. Mas pecado é pecado. E Salomão nos ensina aqui a conhecermos a chaga do nosso coração. Então aqui nós temos um aviso àquelas pessoas que amam dizer, Deus conhece o meu coração. E é triste nós nos lembrarmos que não apenas descrentes dizem isso, mas crentes também. Quando você confronta um crente no seu pecado, ele diz a você, quem é você para me julgar? Deus conhece o meu coração. Meu amigo, você está assinando a sua carta de condenação, a sua sentença. O fato de Deus conhecer o seu coração é motivo de maior juízo para você. E o fato de você saber que Deus julga o teu coração é mais juízo ainda.
O fato de nós sabermos que Deus conhece o nosso coração não deve trazer desespero para nós, mas arrependimento. Arrependimento individual, como Salomão exorta o povo. Não desespero, muito menos um tratamento superficial à coisa. Deus conhece o meu coração, todo mundo peca, e etc. Não. Arrependimento genuíno diante do Senhor. Mas sabendo que nós devemos guardar um tempo para conhecermos o nosso coração, para pensarmos e nos lembrarmos sobre como temos andado diante do Senhor, quais têm sido as nossas vontades, quais têm sido as nossas afeições, aquilo que ocupa a nossa mente, os nossos sonhos, e então aprumarmos o nosso caminho com o Senhor, nos arrependendo. Porque Ele, e só Ele, é o conhecedor do coração de todos os homens. A próxima petição, a quinta petição, é a petição missionária. Nós lemos os versos 41 a 43. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome. Porque ouvirão do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido. E orar, voltado para esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação. E faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam teu nome para te temerem como o teu povo de Israel. E para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. O que nós percebemos no Antigo Testamento, meus irmãos, é que a missão é feita de fora para dentro. Israel deve funcionar como uma espécie de vitrine às outras nações. O Senhor diz a Israel: andem nos meus caminhos, guardem os meus estatutos, observem os meus juízos, para que as nações vejam o proceder de vocês e digam: que povo tem um Deus tão sábio e leis tão justas como Israel? E então eles venham e se convertam. E quantos exemplos nós temos no Antigo Testamento de pessoas que não eram de Israel e se converteram ao Deus de Israel? Quantas pessoas? Até mesmo os antepassados de Salomão. Então, no Antigo Testamento, a missão é feita de fora para dentro. As pessoas vêm para Israel. Do Antigo Testamento para os nossos dias, a missão é feita de dentro para fora. Hoje, sim, é verdade, nós chamamos as pessoas a virem à igreja. Mas o que nós fazemos? Nós vamos para fora. Nós saímos da igreja. E o próprio fato de nós aqui no Brasil conhecermos o Evangelho de Jesus Cristo quer dizer que o Evangelho foi para fora, para uma nação tão longínqua como a nossa. Essa petição nos relembra da oportunidade preciosa que nós temos de testemunhar da lei do Senhor, do Evangelho, da graça do Senhor Jesus Cristo às pessoas, aos ímpios, descrentes, ao nosso vizinho, ao nosso colega de trabalho, ao nosso parente e, nos nossos dias, por que não até mesmo aos estrangeiros. Ainda ontem eu assisti uma reportagem num jornal que falava sobre uma igreja no sul, em Santa Catarina, se a minha memória não me engana, que acolheu 53 famílias venezuelanas. 53 famílias venezuelanas. E cada família daquela igreja era responsável por cuidar de uma família venezuelana. E eles prepararam a igreja se esforçando para arrumar uma casa, para eles terem onde morar, trabalho para eles trabalharem, etc. Meus irmãos, é precisamente isso que nós devemos fazer. É cuidar das necessidades espirituais das pessoas, das necessidades espirituais dos ímpios, daqueles que não têm a Jesus Cristo. E a necessidade espiritual de alguém que não tem Jesus Cristo é de que tamanho? Infinita, do tamanho de Jesus Cristo. Nós damos a esta pessoa o pão da vida. Mas ao descrente que tem fome, nós damos o pão espiritual, damos o pão da vida e damos o pão para o corpo também. Nós devemos testemunhar, sermos bênção na vida destas pessoas e orarmos por ela, termos cuidado com ela, com essas pessoas.
A nossa próxima petição, meus irmãos, a sexta, sucesso militar, versos 44 e 45. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que o enviares, e orar ao Senhor, voltado para esta cidade que tu escolheste, para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Então, o povo de Israel deveria saber que, quando estivesse na guerra, na peleja, era o Senhor quem sustentava. Isso nos diz muito, meus irmãos, sobre todos os nossos trabalhos como igreja. É verdade que em alguns lugares do mundo hoje, possivelmente, muito possivelmente, mas ainda que isso não esteja acontecendo exatamente agora, aconteceu há muito pouco tempo. Grupos paramilitares de cristãos estavam se reunindo para lutarem contra exércitos que estavam procurando a sua destruição e o seu total aniquilamento. Estes são casos extremos. Ainda assim, um caso verdadeiro, se nós tivermos de lutar pela nossa fé, se nós tivermos de empunhar armas, se nós tivermos de sair à guerra, uma guerra justa, nós devemos fazer isso. Mas há uma porção de outras guerras que nós lutamos diariamente e que nós devemos reconhecer o Senhor adiante de nós. A própria evangelização é uma delas. Quando nós saímos a evangelizar, quando nós saímos a pregar, quando nós saímos a falar do Evangelho de Jesus Cristo. Existe uma guerra acontecendo, uma guerra espiritual acontecendo, e nós devemos confiar no nome do Senhor. Nós devemos confiar que, como Paulo diz em uma das suas cartas, nós estamos juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Antes de Paulo falar sobre a guerra espiritual que acontece neste âmbito espiritual entre potestades e etc., Paulo diz 3 vezes que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E Cristo mesmo nos disse no final do Evangelho de Mateus que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. O diabo não tem mais a autoridade, não tem mais o poder sobre o mundo. As nações estão livres para ouvir do Evangelho. Nós vamos nessa força. Nós vamos nessa força. E nós pedimos as armas de Deus para lutarmos nessa guerra. Inclusive na nossa santificação. Nós não podemos lutar pela santificação de acordo com as nossas próprias armas. E nós vamos fazer isso e vamos cair. Mas se nós nos apegamos ao Senhor e reconhecemos a sua graça em nossa vida, aí então nós obtemos êxito, algum êxito neste caminho da santificação. A 7ª petição, meus irmãos, o retorno do exílio. Versos 46 a 51. Quando pecarem contra ti, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativos, caírem em si, se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade, que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. E segue, a petição segue até o verso 51. Esta, na verdade, é uma repetição do versículo 34. No verso 34 nós lemos, ouve tu nos céus e perdoa o pecado de teu povo e faze-o voltar à terra que deste a seus pais. É uma petição, então, uma oração, um pedido para o retorno do exílio. Agora, meus irmãos, existe um detalhe aqui que nós não podemos deixar que passe desapercebido. A época de Salomão, quando Salomão estava consagrando o templo, trazendo a arca para o templo do Senhor, aquele povo ouvia esta palavra e aquele povo era o primeiro, aquela geração era a primeira geração a ouvir isso. A ouvir toda
essa história que Salomão relembra ao ouvir as orações, as petições, os agradecimentos e as exortações. Mas nós também precisamos nos lembrar que 1º e 2º Reis foram escritos para um povo que estava no exílio, e muito provavelmente na metade de um exílio. E Salomão fala aqui, dos versos 46 a 51, sobre a possibilidade do povo ser levado cativo por causa do pecado. E eu estou chamando a atenção dos irmãos para o fato de que era precisamente isto o que os leitores originais deste livro estavam vivendo. Era precisamente esta situação. Cativos, no meio do cativeiro, no meio do exílio, eles recebem esta palavra, eles recebem este livro sobre Salomão falando há algum tempo. Quando este povo pecar, ó Senhor, pecar contra ti, e se voltar para o teu templo e orar neste lugar, por amor do teu nome, perdoa. Então, esta petição, este texto serviria ao povo como, e de fato serviu, como uma exortação ao arrependimento, e um programa de oração, um script de oração. Era precisamente esta a situação na qual eles se encontravam, cativos por causa do próprio pecado. E Salomão já havia dito a eles: orem, arrependam-se, voltem-se para a casa do Senhor, e Deus restaurará a sorte de Israel. Dos versos 54 a 61, nós lemos sobre o povo abençoando e exortando o povo. Salomão exortando e abençoando o povo. É interessante nós notarmos, meus irmãos, que no verso 58, nós lemos, vamos ler o verso 57. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim incline o nosso coração. Esta é a bênção que Salomão dá ao povo, uma das bênçãos que Salomão dá ao povo, que o Senhor incline a si o coração de vocês. E a exortação se encontra no verso 61. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje fazeis. O que nós temos aqui, meus irmãos, é aquela doutrina dos decretos de Deus e da responsabilidade do homem. A bênção de Deus, Salomão roga sobre o povo, que Deus incline a si mesmo o coração de vocês. E então Salomão exorta o povo: seja todo o povo, seja o vosso coração perfeito ao Senhor. Para nós não existe dicotomia, uma coisa ou outra. Mas ainda que nós não entendamos, nós sabemos que tudo está decretado pelo Senhor e nós somos responsáveis pela nossa ação. Somos responsáveis pelas nossas ações. Com a santificação, a mesma coisa. Deus decreta a nossa santificação e exige a nossa responsabilidade. Deus exige que, confiados no seu poder, na sua graça, em o nome de Jesus Cristo, nós empreendamos esforços, buscando sermos mais parecidos com Jesus. Dos versos 62 a 66, nós temos todo o fim da solenidade, os sacrifícios que Salomão e todo o povo oferecem ao Senhor, o número enorme de animais que são sacrificados, o fato de que não havia espaço no templo. E no verso 65 nós lemos: no mesmo tempo celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante o Senhor nosso Deus, por 7 dias, além dos primeiros 7, a saber 14 dias. A festa dos tabernáculos era aquela festa que o Senhor deu a Israel para se lembrarem de que, durante a peregrinação no exército, o povo morou em tendas. O povo viveu em tendas. A festa dos tabernáculos, então, tinha esse significado: relembrar o povo de que, durante a peregrinação no deserto, o povo morou em tendas. Mas não apenas o povo de Israel morou em tendas, viveu nas tendas, mas o próprio Senhor, no tabernáculo. Quando o Senhor movia-se
E então o povo devia desmontar o tabernáculo e seguindo a nuvem. E então à noite eles tinham aquele clarão, aquela fumaça de fogo no meio do povo, representando a presença de Deus ali. Então durante aquele tempo no deserto, o povo e o próprio Senhor moraram no deserto, moraram em tendas. E então o Senhor dá a Israel esta festa dos tabernáculos, fazendo com que o povo se lembrasse de que hoje eles estão numa terra que mana leite e mel. Hoje eles estão numa terra próspera, numa terra abençoada pelo Senhor, mas eles já estiveram no deserto, já viveram no lugar sabendo que é comer do maná do Senhor diariamente, beber da água que o Senhor dava. Sabendo então que o povo era peregrino durante o deserto, durante este tempo no deserto. A festa dos tabernáculos, obviamente, aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. E a festa dos tabernáculos aqui que o povo comemorava era muito apropriada. No tempo em que Salomão consagra e inaugura o templo do Senhor, agora o Senhor tem um lugar para a sua habitação, e Salomão já nos disse durante todo este texto que os céus dos céus não podem conter o Senhor. Então, durante o tempo da inauguração deste templo, Salomão o povo todo celebra a festa dos tabernáculos. Era como a confirmação de Deus ao povo, de que eles haviam peregrinado durante o deserto, eles haviam peregrinado em busca de um lar, e agora eles encontraram. E agora eles têm até mesmo o templo do Senhor no meio deles. O templo do Senhor está no meio da cidade, está no meio do povo. Agora o povo de Israel está firme. Tem onde morar, tem a sua morada, alcançou as promessas do Senhor. Meus irmãos, algumas aplicações para nós. Algumas outras aplicações para nós. O Senhor ainda guia o seu povo com a sua presença. O Senhor ainda guia o seu povo, o Senhor ainda nos guia com a sua presença. No deserto guiou com a nuvem, no deserto guiou o povo com a noite, durante a noite com aquela fumaça de fogo, aquela coluna de fogo. Naquele tempo da inauguração do templo, o Senhor guiou também a Salomão. O Senhor deu ao povo a sua presença com a arca da aliança, com a nuvem presente no meio do povo. E o Senhor continua a fazer isso hoje. Hoje o Senhor faz isso com o seu Espírito Santo, presente em nosso coração, nos unindo a Cristo, nos unindo a Jesus Cristo. Jesus Cristo, a quem a Escritura chama de Emanuel, Deus conosco. A nuvem a guiar durante o dia, a coluna de fogo fazendo o povo permanecer durante a noite, nada eram senão pequenos vislumbres, pequenas fagulhas da magnitude de Cristo, do que é ter Cristo conosco hoje. Nós temos esta união com Cristo, Cristo em nós, vivendo em nós. Cristo no meio da congregação, Cristo guiando os crentes através da pregação, guiando os crentes na administração dos sacramentos, na ceia do Senhor, no batismo, guiando os crentes no ensino da palavra, guiando os crentes no meio dos crentes quando há disciplina no meio do povo. Cristo faz isso hoje. E faz de maneira tão mais maravilhosa do que jamais fez. Cristo está no nosso meio, pelo seu Espírito Santo, a nos guiar. Nós devemos tomar conforto dessa doutrina, de que Cristo está em nós, o Espírito Santo vive em nós, e de que Deus ainda nos guia por intermédio da sua palavra. Nós devemos tomar grande conforto, grande alento.
e meditarmos sobre como isso nos traz ânimo na vida cristã. Uma segunda aplicação, meus irmãos, é que nós devemos pedir grandes coisas a Deus, como Davi fez, para a sua própria glória. Nós devemos pedir grandes coisas a Deus, como Davi fez, para a glória de Deus. Davi, então, deseja construir o templo ao nome do Senhor, e ainda que o Senhor negue o pedido de Davi, nos termos de Davi, o Senhor atende o pedido de Davi nos próprios termos. E o Senhor louva a Davi, dizendo, você fez bem em pedir isso. O fato de Davi ter pedido ao Senhor para que construísse o templo, queria dizer que Davi se importava com o lugar da habitação da Arca da Aliança do Senhor. E se vocês se lembram do texto, Davi diz, eu estou aqui nestes palácios, eu estou aqui nestes lugares suntuosos, e a Arca do Senhor está em tendas. Davi estava preocupado com o Senhor, preocupado com o nome do Senhor, com a Arca da Aliança, que representava a presença do Senhor. E Davi pede isso. Nós devemos fazer a mesma coisa hoje, nos nossos dias. Nós devemos pedir grandes coisas a Deus, grandes coisas. Tiago diz que pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Nós devemos pedir então como Davi, para a sua glória, para a glória de Deus. Pedirmos grandes coisas. Senhor, faz esta igreja crescer espiritualmente, amadurece estes crentes, nos amadurece a todos, nos faz crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Traz crentes. Traz, Senhor Deus, as pessoas que se converteram através da nossa pregação, dá o fruto do nosso trabalho, expande essa igreja, faz ela crescer. Os planos pessoais que você tem, eu sei que aqui na igreja de Vila Guarani há alguns irmãos que desejam ir ao ministério, que desejam servir a Deus no ministério, desejam ir ao seminário. E a estes irmãos eu digo, continuem assim, continuem desejando o seminário, continuem desejando o ministério da palavra, peçam grandes coisas. Senhor, me sustenta durante o tempo do seminário, eu não tenho ideia de como vou viver, não tenho ideia com o que vou trabalhar, mas o Senhor me sustente. Eu tenho desejo de ensinar a Tua palavra, então me instrua, me guia, me dê mais oportunidade para estudar. Me dê uma congregação que esteja desejosa, faminta, sedenta da Tua palavra. Abençoa o ministério, abençoa o meu ministério. Nós devemos pedir isso. As mães, os pais a respeito dos seus filhos, pedindo para que Deus abençoe essas crianças ainda no ventre, antes do ventre. Aos irmãos casados que ainda não têm filhos, aos irmãos que ainda não se casaram, orem pelos filhos e peçam grandes coisas. Peçam grandes coisas. Para a glória do Senhor, para que Deus dirija e faça como bem lhe aprouver. Mas peçam. Peçam. Peçam como crianças pedem aos seus pais. Com essa simplicidade, com esse desejo de que o nosso Pai seja glorificado, de que Ele seja exaltado. Mas pedir. Nós precisamos pedir. Não podemos ser tímidos nos nossos pedidos. Nós devemos pedir grandes coisas ao Senhor e que Ele faça conforme Ele aprouver. Como nós lemos, meus irmãos, em todo este texto, Salomão orava ao Senhor, Salomão dizia ao povo, ó Senhor, abençoa este povo quando se arrependeram dos seus pecados e orar neste lugar. E orar neste lugar, e se voltar para este lugar. A nossa terceira e última aplicação, meus irmãos, é que Jesus Cristo é aquele para quem o templo e a festa dos tabernáculos apontavam. Por mais grandioso que fosse o templo, por mais belo que fosse, por mais rico, com os seus utensílios de ouro, de prata, de bronze, por mais alto, e hoje construções deste tamanho nos assustam, pelo menos a mim. Imagine aquele tempo em que o povo não estava acostumado a ver edifícios tão grandes.
Ainda assim, toda a sua glória, aquele templo era uma sombra que passou, que simplesmente apontou para Jesus Cristo, que, sendo o Verbo de Deus, habitou em nosso meio. João capítulo 1, verso 14. Este Verbo de Deus habitou no nosso meio. Então agora nós não temos mais e não precisamos de templo, de arca da aliança, não precisamos dos tabernáculos, não precisamos dos santos dos santos, porque Jesus Cristo é Deus que está presente em nosso meio e a quem todas aquelas coisas do passado apontavam. Jesus Cristo nos guia, ainda nos guia, porque Ele está em nosso meio e porque Ele é o cumprimento da promessa. O templo era uma promessa. Era possível que o povo olhasse para o templo e dissesse: que lindo, que maravilhoso, Deus agora cumpriu todas as suas promessas, mas o templo era uma promessa. E o templo apontava para o Senhor Jesus Cristo no nosso meio. Nós devemos ter misericórdia, meus irmãos. Devemos ter misericórdia, devemos orar por estas pessoas, devemos evangelizar estas pessoas que não têm este Jesus Cristo, que é o cumprimento destas promessas. Então os adventistas se apegam ao sábado. Certa feita eu visitei uma igreja adventista e eles disseram: você não precisa guardar o sábado para ser salvo, mas todo aquele que é salvo guarda o sábado. Existe uma certa inconsistência aí. Então, se todo salvo guarda o sábado, então eu preciso guardar o sábado para ser salvo. Eles não têm Jesus Cristo, o nosso sábado, o nosso descanso. Nós precisamos, aqueles que têm comunhão com adventistas, nós precisamos então exortar a nós mesmos em sabermos que não temos comunhão com eles, eles têm uma outra religião. E então evangelizarmos estas pessoas, termos misericórdia delas, apresentando o evangelho puro da graça do Senhor Jesus Cristo. Mas eu estou pensando aqui nos membros da Igreja Universal. A primeira vez que eu passei ali na avenida, em frente ao que eles chamam de Templo de Salomão, eu me surpreendi. Eu fiquei maravilhado, por assim dizer, muito belo, e eu passei à noite, um templo grande, bonito, muito bem iluminado, mas que simplesmente é um grande e belo e ornamentado sinal do desprezo que a Igreja Universal tem por Jesus Cristo. Eles construíram um templo tão grande, tão bonito, tão lindo, tão rico em detalhes para dizer: Jesus Cristo não é tudo para nós. Quizá seja alguma coisa. Todo aquele templo, juntem 1 milhão de templos daquele e você não terá as sandálias dos pés que Jesus Cristo usou. Jesus é o cumprimento do templo. Jesus é o cumprimento de todas estas coisas. Nós devemos exortar estas pessoas que estão tão próximas da Bíblia, tão próximas do texto e tão longe do significado delas. Tão próximas e tão longe. Em cada reunião, em cada encontro, eles abrem a Bíblia, leem a Bíblia e estão tão longe do significado da Escritura. Em nossa vida, nós devemos nos lembrar, não há nada que possamos fazer que impressione a Deus. Não podemos construir templos, não podemos reformar templos com o objetivo de impressionarmos a Deus. Nós não impressionamos a Deus. Nós devemos atentar para aquele que disse: derrubo este templo, em 3 dias eu o reergo, sozinho. E fez isso, ele mesmo, ressuscitando de entre os mortos. Jesus Cristo é aquilo que de mais alto nós conseguimos. Jesus Cristo é aquilo que de mais belo, de mais rico, de mais precioso nós temos. Ainda que você tenha a sabedoria de Salomão, ainda que você tenha a riqueza de Salomão, ainda que você tenha o status de Salomão, ainda que você more em palácios, não há nada que você possa fazer, não há nada que eu possa fazer a não ser
nos rendermos a Jesus Cristo dia após dia e reconhecermos que Ele é a bênção de Deus para nós. No nome dele, nós oramos então. Amém.